dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos do lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoares, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Alguém está vindo pela primeira vez aqui na celebração hoje? Levante a mão. É ninguém? Primeira vez? Muito bem. A primeira vez hoje, né? Quem está vindo pela primeira vez na comunidade? E aqui tem um costume: quem vem a primeira vez a gente não vai fazer a redenção. E quem não concordar faz no lugar da pessoa. E aqui o negócio é democrático, não é? Não é assim? Esse aí não tem convicção nenhuma, mas tudo bem. Então vou fazer pergunta já aqui. Levante a mão quem trouxe as velas aí no início da missa. 2, 3, 4, 5, está faltando aí. 6, 7. Muito bem. Está faltando aí ninguém não? Vocês lembram qual foi o dom do Espírito Santo que você trouxe? Conselho, muito bem. Nós recebemos na procissão de entrada as velas com os 7 dons do Espírito Santo. A cor vermelha, cor da solenidade de Pentecostes, que nos recorda sobre a inspiração da primeira leitura, o Espírito Santo que vem como línguas de fogo e paira sobre a comunidade dos apóstolos reunidos. É verdade, irmãos e irmãs, que os dons do Espírito Santo não são 7, são a totalidade dos dons. Os 7 na Bíblia e os 7 na liturgia querem representar a totalidade. O 7 é o número da totalidade. A gente não pode mensurar quantos são os dons, então a gente diz que são 7 os dons do Espírito Santo, para representar, significar, simbolizar todos os dons do Espírito Santo, quando é enviado, enriquece a igreja e a cada um de nós. Bom, solenidade de Pentecostes. Pentecostes vem do número 50, penta 5, né? Isso. O Brasil é pentacampeão. Acho que vai ficar por aí, né? O jeito que joga, não sai mais do penta. Mas o Pentecostes vem dos 50 dias após a Páscoa. Então, há 50 dias estávamos celebrando o grande acontecimento da nossa fé cristã, a ressurreição de Jesus. Domingo passado celebrávamos a festa, solenidade da ascensão do Senhor. E nesse domingo celebramos Pentecostes como cumprimento da promessa. Jesus disse: quando eu for para o Pai, enviarei de junto do Pai um Consolador. E aí então hoje a igreja celebra a festa de Pentecostes, também na festa de hoje, recordando o nascimento da igreja. Tem uma frase muito especial do Evangelho que nós acabamos de ouvir, que é esta de Jesus, ao falar para os discípulos que estão reunidos e soprando sobre eles o Espírito Santo. Jesus diz o seguinte: como o Pai me enviou, como eu fui enviado do Pai, quando eu vim com uma missão, assim também agora eu vos envio para dar continuidade a esta missão. Por isso, a igreja que nasce em Pentecostes tem a missão primeira de
continuar a missão de Jesus. Não é para anunciar algo diferente, não é para criar algo diferente, mas é para continuar a missão. E é por isso então que nós recebemos o Espírito Santo. A segunda leitura também vai nos dizer que o Espírito Santo é enviado sobre a comunidade, enriquece a igreja de muitos dons, mas todos os dons eles devem estar a serviço do bem comum, da construção de uma única comunidade, de uma única igreja, de um único corpo, que é o Cristo Jesus. Por isso, um dos significados da ação do Espírito Santo é promover carismas diferentes, diversos serviços. Todos nós temos um carisma, todos nós temos um dom, mas todos os dons entram em comunhão para construir uma única comunidade. Então o Espírito Santo promove a diversidade, mas ao mesmo tempo gera comunhão. E ontem eu dizia lá na igreja, na Providência, que se o Espírito Santo gera comunhão, se na igreja tem alguém que prega desunião, prega a divisão, seguramente não está inspirado pelo Espírito Santo, é outro Espírito, né? Mas não o Espírito Santo, porque o Espírito Santo reúne, o Espírito Santo faz a comunhão acontecer, ainda que o Espírito Santo promova a diversidade. A primeira leitura nos traz um outro aspecto muito bonito também da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é recebido pela comunidade para primeiramente romper os medos que ela tem. Os apóstolos estavam lá fechados, mas a missão da igreja não é ficar fechada, não é formar um clube onde nós ficamos só entre nós, mas a missão da igreja, como nós ouvimos também na semana passada, é ir por todo mundo e pregar a boa notícia do Evangelho, a boa notícia do Evangelho. Mas sem o Espírito Santo, qual é o risco quando o Espírito Santo não age? A gente se fecha, a gente cria um grupinho, a gente cria algo ali que ninguém entra, a gente não vai ao encontro. Quando o Espírito Santo age, a igreja abre as portas, a igreja sai de si mesma e vai encontrar as pessoas. E o mais bonito, o Espírito Santo não dá um dom que a gente precisa fazer cursinho para aprender outras línguas, não é isso? O Espírito Santo não é para a gente aprender, mas o Espírito Santo nos ensina a falar a língua que a humanidade inteira compreende. A humanidade inteira compreende uma linguagem, a linguagem que Jesus trouxe para nós, que Ele mesmo é a expressão. Jesus é a expressão do Pai. Então, quando diz ali que aquela diversidade de povos que nós ouvimos, eram muitos, né? Quem fez a primeira leitura? Quantos? Diz todos os povos que estavam falando. Eram muitos? Isso, eram muitos. Quando fala que todo aquele povo lá, né? Era lá, somos meigos, pagos, da Frígia, da Panfilha, da Mesopotâmia, dos judeus, da Cirene, romanos, cretenses, árabes, e todos os outros que estão ali, né? O que isso significa? Ele fala, todos nós os ouvimos anunciar na nossa própria língua. Não é que os discípulos saíram lá falando cada qual uma língua diferente, mas saíram falando uma única linguagem. A única linguagem que é capaz de chegar ao coração das pessoas. Eu posso falar muitos idiomas, mas não necessariamente eu falo a língua que as pessoas compreendem. Porque quando eu não uso a linguagem do amor, que ela não é apenas uma linguagem falada, é uma linguagem que tem que ser vivida, as pessoas não compreendem. Mas todo mundo compreende o gesto do amor. Todos compreendem, o mundo inteiro compreende o gesto da caridade, da fraternidade, da união. Então, quando os discípulos saem e vão anunciar, a linguagem que todo mundo compreende é a linguagem que significa que eles colocaram em prática a língua que aprenderam de Jesus.
também nós somos chamados, porque a igreja hoje, que também recebe o Espírito Santo, ela deve continuar essa missão do Espírito que nos foi dada por Jesus, de anunciar a boa notícia do reino. Então aí a igreja sai. Então olha que interessante, irmãos e irmãs, um sinal da ação do Espírito Santo é quando nós somos capazes de ir ao encontro, independente. Esse aí pensa diferente, esse tem essa língua, esse é de tal partido, esse torce para determinado time, não interessa. É ir ao encontro, motivados para anunciar uma boa notícia. Qual a boa notícia? O amor de Deus, a salvação, a misericórdia. Então, a primeira leitura nos faz perceber isso. Também no Evangelho, os discípulos estão lá, fechados, com medo. O Espírito Santo, a força do Cristo ressuscitado, transmite a paz para a comunidade, mas depois envia essa mesma comunidade. A comunidade não é chamada a ficar fechada em si mesma. Tem uma outra frase muito importante do Evangelho, Jesus dizendo assim: olha, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados, e os pecados de quem vocês não perdoarem serão retidos. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que nós podemos escolher, então, não, esse pecado aqui eu vou perdoar, esse outro pecado aqui não, esse aqui eu não vou perdoar. Não é isso. E nem escolher quem a gente vai perdoar e quem não vai. E Jesus está querendo dizer que a primeira missão da igreja é anunciar a misericórdia, é anunciar o perdão. A todos aqueles a quem for anunciada a misericórdia e aceitarem a misericórdia, serão perdoados. Mas a igreja não pode escolher a quem anuncia, ela deve anunciar a todos. Por isso, que aqueles que porventura não receberem a boa notícia do Evangelho, porque nós ficamos isolados, fechados, cheios de preconceito, queremos escolher quem a gente salva ou não, aí essa pessoa pode não receber a boa notícia, e isso é responsabilidade da igreja. Então o que Jesus está querendo dizer para nós nesta última frase? Não é que nós vamos escolher quem perdoa ou não, mas nós temos a missão de anunciar todos o perdão, de modo que se alguém ficar fora do perdão de Deus, porque a boa notícia não chegou a ele, nós teremos um dia que prestar contas dos dons do Espírito Santo. Por que nós recebemos o dom do Espírito Santo? Para sair por aí dizendo: eu sou mais bonito que você, eu sou melhor que você? Não. Nós recebemos os dons do Espírito Santo para ir ao mundo inteiro, anunciar a boa notícia, não importa quem salva o amor de Deus, quem perdoa é Deus, a misericórdia vem dele, não somos nós que escolhemos, mas nós precisamos, porque experimentamos o amor e a misericórdia, proclamar ao mundo inteiro a misericórdia. Daí que a leitura do Evangelho de hoje faz nos pensar na nossa responsabilidade. Nós recebemos os dons do Espírito Santo, e é muito bom receber os dons do Espírito Santo, porque eles enriquecem, eles dão dinamismo, dão alegria, nos fazem superar o medo, nos dão a paz, nos aproximam das pessoas, nos fazem aprender a linguagem do amor. Os dons do Espírito Santo fazem isso em nós, mas para que a gente possa ir ao encontro e não pegar o dom, esse aqui é meu, agora esse aqui é para mim. Não é assim. Por isso, irmãos e irmãs, celebrar Pentecostes é celebrar, antes de mais nada, o amor de Deus que não nos abandona, mas é, sobretudo, pensar na missão que como igreja nós temos. A missão da igreja que Jesus deixou muito clara: continuar a mesma missão que ele recebeu do Pai, como eu recebi do Pai. Olha o que eu até perguntava, e quero perguntar hoje: se a missão da igreja, a nossa missão, é continuar a missão de Jesus, aí eu quero perguntar: e qual é a missão de Jesus? Qual é a missão de Jesus? Por que Jesus veio ao mundo? Isso é muito importante que nós saibamos qual é a missão de Jesus. Porque se Jesus diz assim:
A mesma missão que eu recebi do Pai, agora eu confio para que vocês continuem essa de obedecer, mas eu não sei o que Jesus veio ao mundo. Qual é a missão de Jesus? Como é que eu vou continuar a missão de Jesus? Então a gente precisa fazer o nosso exercício de casa. Qual é a missão de Jesus? O que Jesus veio anunciar? O que Jesus veio revelar? Que rosto de Deus Jesus revela? Quais são as palavras de Jesus? O Evangelho, irmão. Por isso que é muito importante a gente pensar no Evangelho. O Evangelho é a nossa referência. O que Jesus fala? Como é que ele se aproxima? Como são os gestos de Jesus? Como é que ele vai ao encontro das pessoas? A mesma missão de Jesus. Ele está dizendo para nós agora, como o Pai me enviou, assim eu também vos envio. O Espírito Santo vai acompanhar a igreja para viver com fidelidade esta missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, nomeado dia da glória de Jesus mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. ficar aqui próximo do ventilador com fogo, nem será do Espírito Santo, viu? Calor mesmo. Irmãos e irmãs, com toda a confiança, coloquemos-nos diante do amor do Pai, que nos abraça e nos fortalece, e peçamos com fé: mandai, Senhor, o vosso Espírito. Senhor,